Saúde. Ele falou, o maior reforço para a temporada que vem será a saúde. Os jogadores estejam saudáveis para conseguir competir na temporada. Vamos em busca de jogadores que não tenham, por exemplo, histórico de lesões. Mas a questão é que vários deles não tinham, até chegar no São Paulo, vários deles não tinham histórico de lesão. E passaram a ter... chega ao São Paulo e passa a ficar no estaleiro. Exatamente. Então o problema não é do jogador, o problema é de quem está cuidando ou de quem está dando os treinos. Aí é uma questão interna que eu de fora não tenho como dizer, esse é o problema. Mas o São Paulo precisa reavaliar essa questão. Isso está muito claro, muito claro. Ele falou ontem sobre não temos centroavante, não temos meia, falta muita coisa. Foi a frase que ele utilizou e que ele tem total razão. Para mim ele está chutando balde já. Claro. Tá chutando claro. balde. Eu não me surpreenderia se ele pedisse o boné. Né? Ele, às vezes, tem determinadas coletivas, Cacá. Nessa mesmo que ele fala sobre o planejamento do ano que vem, mas ele dá umas... Mas, assim, tem coletivos. Eu me lembro depois do jogo contra o Grêmio. São Paulo perdeu lá em Porto Alegre. Foi 2-0 aquele jogo. A coletiva do Crespo era de um cara que entregou os pontos. Aí tem um outro jogo, acho que é o Mirassol. São Paulo perde também. Ele fala, não, temos de resgatar, algo nessa linha, né? Então, assim, o Crespo, eu acho que às vezes ele fica de saco cheio. Mas ele fala, mas peraí, se eu sair daqui, o que acontece comigo? Né? Eu fecho uma porta no mercado brasileiro e tal. Porque o Crespo já é um técnico inserido nesse contexto. Agora, é de se estranhar que, por pior que seja a situação, o time não está brigando, por exemplo, contra o rebaixamento. Né? Por conta da chegada dele. Mas, por outro lado, também não tem ambição nenhuma. A ambição é ficar ali no café com leite da tabela, ali no meio. O São Paulo consegue ali uma sequência de bons resultados e sobe na tabela de classificação com o Crespo. Porque o São Paulo estava próximo da zona de rebaixamento quando ele chega. O Zubeldia perde a condição de permanecer no clube. Por quê? Porque ele começa a perder um jogador atrás do outro, o time declina, ele não consegue... Flerta com a zona do rebaixamento. Ele é obrigado a colocar os mais jovens... E aí o time não consegue resultados, ele é trocado. O que faz a diretoria na sequência? Vende a saúde. Os mais jovens são os mais saudáveis, evidentemente. Com qualquer caraminguá. Exatamente, para pagar dívida. O poder de barganha é baixo. Por exemplo, eu tenho esse celular aqui. O Cacá se amarrou no meu celular. Fala, Bernardo, quanto você quer? Se eu estou bem de vida, então, Cacá, eu quero 3 milhões. Você fala, você está maluco? Eu falo, não, é o que eu quero. Eu não quero me desfazer do celular. Agora, se eu tô mal, com o pires na mão, você me faz uma proposta, eu te pago 100 mil. Você fala, não, leva. Eu preciso de liquidez. Preciso de dinheiro para pagar a conta no dia seguinte. E quem fez a dívida? O atual presidente. Não só ele. Não só ele, mas ele ajudou. Ele adotou um discurso de austeridade que não combina com a gestão dele. Cacá, só para encerrar essa questão do São Paulo... Depois eu quero passar para o Corinthians. Não, rapidinho. Essa situação que você falou, café com leite do São Paulo, é a realidade do São Paulo. 2020, em que o São Paulo chegou perto de ganhar o Campeonato Brasileiro, é uma exceção. É só isso que eu tenho a dizer. É uma exceção. O São Paulo é isso aí. Agora, é curioso, porque administrativamente o Corinthians não é muito diferente do São Paulo. Também há um caos, já trocou de presidente, teve impeachment, aquela coisa toda. E o Dorival vai que nem aquele chinesinho que tem que equilibrar os pratinhos. É o São Paulo de 23. E mesmo assim, foi campeão paulista, eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil, vai disputar a semifinal agora e está tentando fazer o que pode. É o São Paulo de 23, que ganha a Copa do Brasil, um título inédito, passando pelos dois principais rivais, Palmeiras e Corinthians. Mas não é o normal. Por isso que quando a gente vai olhar para o Corinthians, para o campo, a gente não pode excluir tudo que acontece fora dele. Passa muito pela avaliação do trabalho do Dorival, todo o contexto extremamente conturbado do clube. Troca de presidente, o Dorival foi contratado pelo Augusto Melo e agora o Osmar Stabile é o presidente do Corinthians. Fabinho sai, Fabinho fica, não se sabia como seria o futuro do principal dirigente corintiano hoje. É o cara acima, teoricamente, do Dorival na hierarquia do clube. Enfim, time que perde um jogador, outro, ele perdeu o Maicon de última hora, não tinha o Ranieri para ontem. Não tinha uma série de jogadores que seriam importantes, o Memphis não estava 100%, teve que apelar para o Angileri de terceiro zagueiro
ele é muito criticado muitas vezes por isso, mas é o que ele tem para hoje, é a maneira como ele encontrou um certo padrão para a equipe, Eu acho com que é pra 3 zagueiros. potencializar os dois alas. Laterais, São porque o elenco, ruins de marcação, né? o elenco não tem pontas, não há muito tempo não tem, desde o ano passado com o Ramon, o Corinthians não tem ponta, então a solução é vai Bidu e vai Mateuzinho para frente, até o Mateuzinho fez uma belíssima partida ontem, especialmente no primeiro tempo, circulando bastante por dentro. Então ele encontrou as soluções possíveis. Corinthians pratica um futebol espetacular? Longe disso. Corinthians é regular na temporada? Não, e esse é o principal problema. O Corinthians é capaz de uma atuação como a do primeiro tempo e outra totalmente ruim contra o Ceará no último final de semana. Então, o Corinthians é capaz de 2 coisas muito diferentes. Por que isso acontece? O Dorival fala que foi um ano muito conturbado e que para o ano que vem, mesmo com esse mesmo elenco, com uma ou outra carência que possa ser suprida, ele possa conseguir fazer um trabalho melhor. Mesmo assim, ainda está nas fases decisivas da Copa do Brasil. Veremos se isso vai se confirmar. Então, para mim, o Dorival faz o que é possível no Corinthians. Muitos outros teriam sido demitidos antes e teriam conseguido resultados ainda piores do que os do Dorival Júnior. A gente tem números do Majestoso, vamos colocar na tela segundo o SofaScore. Olha que curioso, hein? São Paulo teve mais posse de bola, Ivan, 55% contra 45%. Finalizações, o Corinthians teve 13 contra 6, no gol 4 contra 2. Grandes chances do Corinthians 3 contra 1, escanteios 4 contra 5. Aí o número de passes, número de faltas e cartões amarelos, né? Não sei se os números dizem muito. Agora, a gente já meio que puxou a análise para a entrada do Depay, que muda radicalmente a forma do Corinthians jogar, né, Ivan? Porque foram 2 tempos distintos. Um primeiro tempo de muita imposição, São Paulo praticamente não conseguiu fazer nada, São Paulo não chutou no gol, exatamente. E depois, na segunda etapa, será que a gente pode acreditar a alteração do Crespo? Será que a entrada do Tapia... a entrada do Tapia no lugar do Patrick eu acho que o ajuda a mudar a história. Eu acho que a postura também mudou do Corinthians, talvez um pouco mais de dificuldade de pressionar em cima, aquela coisa toda. Aquele ritmo frenético no primeiro tempo seria difícil de segurar por muito tempo. Seria difícil mesmo. E aí o São Paulo conseguiu tomar conta do jogo, consegue o gol de empate, tem volume... E aí vem o Memphis e numa jogada individual simplesmente destrava tudo. É muito difícil que você mantenha o ritmo do que o Corinthians praticou na primeira etapa. Então o que precisa acontecer? Você é muito melhor do que o seu adversário durante 45 minutos. Você tem que fazer 1, 2 gols para mudar o roteiro do jogo, para conseguir estar muito mais próximo da vitória. O Corinthians não fez os gols no primeiro tempo e sofreu no segundo tempo. E aí, a partir da entrada de um cara que é mais refinado, como a gente já discutiu aqui, o Corinthians conseguiu vencer o jogo. Ainda bem que ele fez alguma coisa, aliás, deixou esse golaço, né, e fez o time jogar. Porque senão, Berna, a gente estaria hoje usando as mesmas críticas de ontem para avaliar o trabalho do Depay. Exatamente. Ele entra num momento bem diferente do jogo, né, em que o São Paulo saía mais, até a mexida que todos nós aqui elogiamos, aponta para isso, né? Ele tira um ala pelo lado esquerdo, coloca um atacante para jogar pela ala, coisa que ele já havia feito nesse Campeonato Brasileiro, e mete o Tapia lá na frente, né? E o Tapia faz o gol de cabeça, né? Tapia que tinha acabado de voltar também. Chile e Rússia tinham se enfrentado. Assim, admirável o esforço do Tapia, tá? Porque o Tapia não é refinado tecnicamente, né? Não. Joga pelos lados, aliás, mais pelo lado direito com a seleção chilena. Mas, assim, o São Paulo não tem 11 Tapias, né? São caras que se esforçam o tempo inteiro. Ele se entrega, exatamente. Ele se entrega demais. Mas o São Paulo, no início do segundo tempo, isso não, um pouco mais do que o início, mudou radicalmente o jogo. Eu acho que os amigos já abordaram aqui a questão da marcação, da entrega dos jogadores do Corinthians no primeiro tempo. Eu vou abordar uma dificuldade do São Paulo. Pode ter sido consequência dessa marcação, dessa forma de o Corinthians atuar no primeiro tempo, que não seria possível com o Memphis em campo, tá? Aquilo que aconteceu no primeiro tempo não aconteceria com o Memphis em campo. Poderia ter feito 3 gols, sei lá. Mas a forma como o Corinthians marcou o São Paulo não aconteceria com o Memphis. Ou estou falando alguma bobagem aqui? Não, você tem razão. Tem razão. O São Paulo tinha um problema muito grande na saída de bola. Pode passar pelo desentrosamento também, tá? Mas o São Paulo não conseguia sair com a bola. O São Paulo ou perdia a bola ou tentava na base do chutão. No início do jogo isso foi claro, né?
Então, assim, existe uma virtude corintiana, evidente ali, mas existe uma dificuldade do outro lado muito grande para saber se virar diante de um cenário tão adverso que era esse imposto pelo Corinthians no primeiro tempo. No segundo tempo, não.